Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa se fazer presente em nossos corações nessa noite de hoje e para que possamos dar início à explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 154, intitulado Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículos 17. Comenta o benfeitor. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, asseverava-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro, ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhes arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. E nesse clima de paz e reflexão, que possamos fechar os nossos olhos na nossa prece inicial, acalmando os nossos pensamentos e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e o nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ti, Senhor, que se faça presente conosco neste momento, que permita aos benfeitores da Sua obra que possam, Senhor Jesus, estar acalmando o nosso coração, a nossa mente, asserenando os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que nós possamos, Senhor Jesus, através da observância dos Seus ensinamentos, acender a luz, Senhor Jesus, que o Senhor trouxe até este mundo, a fim de que possamos iluminar os nossos caminhos. Te pedimos, Senhor, permaneça conosco, que assim seja. Para que possamos aprender mais um pouco hoje, convidamos o expositor da noite, Frank Delgado, que estará discorrendo para nós hoje sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação de o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Que o nosso Mestre Jesus, ele possa nos inundar com a sua paz, com o seu amor, sua bondade e tranquilidade. Que nós consigamos, ao final desta atividade, reflexionarmos acerca do conteúdo e que nós consigamos, no próximo momento, agirmos de forma diferente, buscando sempre nos aproximar do nosso Mestre Jesus. Então é com muita alegria, com muita paz, que nessa noite nós iremos abordar o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e em especial o item 12, item intitulado O Egoísmo. Todos nós sabemos que o ser egoísta,
é aquele que coloca sempre em primeiro lugar as suas vontades, as suas opiniões, necessidades, sempre em detrimento do outro, que o cerca. A doutrina espírita, ela em sua literatura nos traz que o egoísmo, ele é a maior chaga pela qual a humanidade sofre. É aquela couraça que encobre o nosso sentimento, que é o nosso maior sentimento, que é o amor. Então nós precisamos lutar todos os dias para buscarmos a cada dia mais nos tornarmos menos egoístas e mais caridosos. Nós sabemos que a caridade ela é o oposto do egoísmo. Então nós já temos a direção, nós só precisamos caminhar. Jesus foi o nosso maior mestre, ele veio até nós há mais de 2000 anos atrás, nos trazendo uma nova oportunidade, nos trazendo novos ensinos, nos dizendo que nós somos espíritos imortais, que nós somos filhos de Deus, somos seus irmãos. Nós temos que buscar no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa casa, buscar nos tornarmos pessoas mais caridosas, procurar nos colocarmos no lugar do outro, na posição do outro, que fazendo isso, nós vamos tentar vivenciar o sofrimento do outro, a necessidade do outro, e assim nós iremos respeitá-lo mais na forma qual ele vive e ele interage em sociedade. Lá no capítulo 12, Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, ele traz uma mensagem que foi assinada por espírito Pascal no ano de 1862, e nessa mensagem ele nos traz a seguinte informação a respeito do egoísmo. Eu gostaria de compartilhar com todos. E ele nos diz o seguinte: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, Mr. Fora, vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Aqui, Pascal está nos dizendo o seguinte: até quando vos relutareis em seguir os ensinos de Jesus? Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, um pouco mais, ele nos trouxe a cartilha do bem proceder. Ele veio nos ensinar o real significado da palavra amor. Ele veio nos ensinar o real significado da palavra perdão, igualdade, fraternidade, amizade, honradez. E nós ainda sofremos e temos muita dificuldade em conseguirmos seguir os seus exemplos. E não seguindo, nós sofremos. Nós sofremos, nós fazemos com que as pessoas que nos cercam também sofram. Nós hoje também somos exemplos. Muitas pessoas que nos cercam, elas nos olham e nos tomam como exemplos a serem seguidos. Olhando por este ângulo, nós precisamos nos policiar a cada dia mais. Porque muitas vezes nós somos egoístas, nós agimos talvez com má fé, nós buscamos priorizar os nossos interesses, não é? Nós não pensamos muitas vezes, a minha casa, o meu carro,
o meu filho, tudo para nós virou sinônimo de propriedade. Nós nos esquecemos que tudo que nós temos hoje nos foi concedido como empréstimo. Nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. A forma material como nós vivemos são ferramentas para que nós possamos suprir a necessidade do nosso irmão. Muitas vezes nós temos em nossas casas comida em fartura, mas o nosso irmão lá fora, pro lado de fora da nossa casa, muitas vezes está dormindo nas calçadas, passando fome, frio, e nós jogamos fora o que nos resta das nossas refeições. Muitas vezes nós desperdiçamos o nosso alimento, quando o nosso irmão que está lá fora, talvez naquele dia, não tenha comido nem sequer um pão. Isso é ser egoísta. É ser egoísta quando nós passamos de carro na rua e nós vemos o irmão passando frio e nós viramos o rosto e continuamos a seguir o nosso caminho. Porque nós estamos dentro de um carro que talvez tenha ar-condicionado, nós temos uma blusa que nos aquece o corpo, mas aquele irmão que está nessa existência, experienciando aquela situação, esteja passando frio, quando nós nos sentamos para ceiar ou para fazer alguma refeição, quando nós convidamos alguém, nós sentamos e vamos comendo, sem nos importarmos se vai sobrar a comida para o nosso irmão. Nós precisamos aprender a dividir o que é nosso, o que nos foi dado por empréstimo, com aquele que não tem. Essa é a real forma de se combater o egoísmo, é praticando a caridade por aquele que nesse momento não tem nada, não tem nem sequer um afeto, não tem nem sequer alguém que eu possa abraçar, que eu possa dizer eu te amo, eu gosto de você. Nós não damos valor para aquilo que nós temos. Muitas vezes nós nos acostumamos a ter demais, a se vestir demais, e nós nos tornamos um tanto quanto egoístas ao não observar o outro. Quando nós, numa conversa, buscamos colocar a nossa opinião em detrimento da opinião dos nossos irmãos, nossos companheiros, nossos amigos, só o que eu digo é que tem importância, só o que eu digo é que é o correto, o que você tem, o que você pensa não me importa, porque eu estou pensando o correto. Isso é agir egoisticamente. Nós precisamos compreender e aceitar que cada um de nós está numa posição diferente em conhecimento, em aquisição de conhecimento, mas que ninguém é melhor que ninguém. Nós precisamos refletir que hoje nós podemos estar numa condição melhor, mas e amanhã? Como estaremos? Provavelmente, se não agirmos com caridade, talvez estaremos numa situação até pior do que daquele amigo nosso que nessa noite dormiu na calçada. A doutrina espírita, ela nos traz essa mensagem de reconforto, essa mensagem de fraternidade, onde nos coloca de igual para igual com os nossos irmãos. O rico não é diferente do pobre, o fraco não é diferente do forte. São experiências que o Espírito está passando. Hoje eu experiencio na riqueza, amanhã talvez eu possa experienciar na pobreza. O que vai fazer a diferença é a forma como eu estou agindo e me portando com relação aos meus e à sociedade a qual eu estou inserido. Nós precisamos a cada dia mais buscarmos dar o nosso melhor. Precisamos ser o melhor em tudo, dar o nosso esforço, o nosso sangue em tudo que nós formos fazer. Quando eu digo nosso sangue, eu não digo nosso sangue físico. É lutarmos, é batalharmos para sermos melhores profissionais, melhores pais de família, melhores mães de família, melhores irmãos, melhores amigos.
Precisamos estar dispostos a auxiliar o nosso irmão e a respeitá-lo. A doutrina espírita, ela ensina isso para a gente. Ela faz com que nós compreendamos que nós somos seres espirituais e seres eternos e que estamos em constante evolução. A cada dia nós adquirimos um pouco mais das qualidades do nosso Mestre Jesus. Continuamos com a mensagem de Pascal. Pascal, no próximo parágrafo, ele nos chama a atenção, nos dizendo o seguinte: começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar no que vos olham com desdém. E deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus, que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então aqui, nesse parágrafo, Pascal diz que nós temos que ser caridosos para com todos, indistintamente. O que significa? Que nós temos que ser caridosos, ou buscarmos sermos caridosos, também com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, que neste momento não gostam de nós. Porque você ser caridoso com as pessoas às quais você gosta e que gostam de você é fácil. Mas você ser caridoso indistintamente é mais difícil. Mas é aí que está o mérito. Nós precisamos agir com amor para com todos, inclusive, em especial, para aquele que nos ferem. E aí entra a palavra perdão. Precisamos aprender a perdoar também, se queremos nos tornarmos seres, espíritos, pessoas caridosas. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Nós precisamos compreender também que nós somos influenciados pelo nosso meio, pela nossa sociedade, pelas nossas leis e pela nossa educação. Nós sempre temos em mente que a lei é do mais forte. Mas e quem é o mais forte? É aquele que vai às vias finais? É aquele que parte para a briga física? Ou é aquele que sabe calar? É aquele que sabe silenciar para refletir e depois, posteriormente, tentar resolver a situação? Muitas vezes nós escutamos, principalmente quem tem filhos na escola, né, já escutei mamãe falar, certa feita um filho chegou em casa e tinha apanhado do seu amiguinho. E a mãe falou: por que você não bateu nele primeiro? Filho meu não apanha, filho meu tem que bater. Filho meu não leva desaforo para casa. Agindo assim, essa mãe, ela feriu, né, os ensinos que o nosso Mestre Jesus, ele nos trouxe. Nós temos que aprender a amar. Não é através da violência, é através do amor. E nós só vamos conseguir modificar essa sociedade através de uma educação cultural, intelectual, mas principalmente uma educação moral. Nós precisamos compreender e aprender a praticar palavras tais como perdão, perdão, amor, desculpa. Nós precisamos respeitar o próximo e agir de forma caridosa. Essa mãe certamente perdeu uma oportunidade de ensinar a seu filho o sentido da palavra perdão, né? Tentar converter aquela situação de inimizade para um contexto de amizade. Nós precisamos ter um olhar diferenciado
para as situações que nos rodeiam. Nós temos que buscar a sermos melhores pais, melhores profissionais, mas sempre buscando buscando ter essas aquisições sem termos a necessidade de prejudicarmos o nosso próximo. Cada um tem o seu espaço, cada um vai conseguir atingir aquilo que lhe é merecido. Nós precisamos aprender a aceitar. Aceitar que hoje eu sou o Frank, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas qualidades, e que o meu irmão também tem as suas qualidades, as suas dificuldades. Nós precisamos nos respeitar, porque ninguém vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Até o mais materialista não consegue viver sozinho, porque ele precisa de alguém que produza a matéria para que ele possa se regozijar. Então nós temos que aprender a conviver em sociedade. Nós temos que buscar a cada dia mais nos instruirmos, lermos, mas o principal de tudo é praticarmos. Foi isso que Jesus nos trouxe, o exemplo. Nós temos que ser bons exemplos para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós com orgulho, mas não aquele orgulho ruim, o orgulho bom, com aquele olhar, com aquele sorriso, com aquela vontade de quando eu crescer eu quero ser igual, eu quero fazer diferente, eu quero ajudar as pessoas, a minha comunidade, a minha rua, a minha cidade, o meu país. Não é o momento de nós apedrejarmos quem faz errado. Não é o momento de nós criticarmos aquele que está errando, seja ele qual for, político, médico, professor, prefeito, independente. É o momento de nós pararmos de olhar o defeito do próximo e buscarmos praticar as nossas qualidades, que nós agimos de forma correta, propondo essa transformação. O outro vai olhar para a nossa atitude e vai se assemelhar a nós. Poxa, ele age corretamente, ele é feliz, ele é íntegro, vamos tentar agir assim também. E só assim nós conseguiremos transformar a nossa situação, a nossa sociedade, num momento melhor, num momento de mais paz, de mais amor, de mais fraternidade. Então, para encerrar a reflexão da noite, eu trouxe um texto muito rico, em exemplos, em atitudes, para que nós possamos também compreender um pouco mais acerca do tema proposto nessa noite e vai colaborar para que nós possamos reflexionar um pouco melhor. Esse texto ele foi extraído de um livro chamado Momento Espírita e o tema dele, como não poderia fugir, é Vencendo o Egoísmo. E nos traz alguns conceitos sobre o egoísmo e uma pequena história que vai fazer com que nós reflitamos. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da terra. Por causa do egoísmo, nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo que vê, observa, acredita que deva lhe servir. Negação da caridade, o egoísmo gera insegurança para os homens, porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida, em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que nada nem ninguém merece respeito. Observa-se repetidas vezes que nos coletivos apinhados, a corrida por um banco para sentar, não se respeitam idosos com dificuldades de equilíbrio, que são simplesmente empurrados, não se respeitam deficientes, na sua marcha difícil, nem mulheres com criança de colo. O que importa é o que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra cotidiana, passamos ao panorama do mundo, onde as nações ricas contrastam com as misérrimas, com o povo a morrer de fome. Isso nos recorda de uma grande fome que se abateu sobre um país europeu, em determinada época. Os pobres, sobretudo as crianças, sofriam muito. Um homem abastado
chamou 20 crianças. Ele disse que todos os dias ele compareceria à praça com uma cesta com pão para cada uma delas. Um pão por dia é o que receberiam, até que a fome se extinguisse no país. As crianças, esfomeadas, partiram para cima da cesta e brigaram, cada uma querendo o pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com seu trunfo, o pão para matar a fome. Foram-se todos, à exceção de uma garotinha. À distância, ficou a olhar o homem. Chegou devagar, pegou o último e o menor pão que sobrara na cesta, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Aos empurrões e tapas, disputaram os pães maiores. Para a pequenina, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros. Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão, encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao bom homem, que lhe disse: não é engano, mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você. E concluiu a lição. Lembre-se de que as pessoas que preferem o menor pedaço a disputarem, de forma egoísta e agressiva, a maior parte, vão encontrar bênçãos bem maiores do que o dinheiro em seu caminho. Existem muitas almas solidárias simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual. Redação Momento Espírita, O Pãozinho, O Livro das Virtudes, de William Bennett, Editora Fronteira, 2008. Então é com esse texto que eu encerro a minha explanação da noite, que eu possa ter de alguma forma contribuído para uma aquisição de conhecimento, para que vocês consigam refletir, assim como eu, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento perante ao meu irmão, perante ao nosso irmão, e que nós busquemos a cada dia mais seguir o exemplo maior que nos foi deixado pelo nosso irmão maior, nosso mestre, hoje e sempre, Jesus Cristo. Que nós, seus irmãos, consigamos compreender um pouco desse amor, desse afeto, desse carinho que Ele legou a todos nós. Que Deus possa abençoar a nossa noite, que ela se torne rica de muita paz para todos. Que assim seja. Ainda neste clima de harmonia e paz, que possamos fechar os nossos olhos, nos dirigindo à prece final, em gratidão a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais acerca dos ensinamentos do Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.